Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Celso, sou servidor de carreira há 17 anos na CESAL, há 6 anos como gestor, 2 anos no Albino Coimbra, uma unidade que passou por transformação de UBS para UBSF e USF agora em 2018. Quem que passa? Primeiramente, quero agradecer a minha equipe, que construiu esse seminário comigo, ao Distrito, ao Odílio, nosso apoiador, a CESAL, pela oportunidade que me deu e acreditou no meu trabalho até hoje. E nós somos a USF Albino Coimbra, uma equipe que, apesar da pandemia, reinventou a cada dia novas formas, estratégias de poder resgatar a atenção básica, de valorizar, a prevenção e o segmento ambulatorial dos nossos pacientes. Nós estamos na Rua Telita Garcia, lá no bairro Santa Carmélia. Nós somos Saúde na Hora, aberto diariamente, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 19 horas, incluindo na sala de vacina. Estamos na região do Imbiruçu, fazemos fronteira com Azaleia, José Abrão, Círio Libanês, Ana Maria do Couto, Silvia Regina e Lar do Trabalhador. A estimativa pela CESAL 2019, a predominância são de jovens, mas a nossa realidade é de uma população acima de 45 anos, uma população mais idosas. A nossa população distrita são de 7.108 aproximadamente. Ela deu uma baixada pela transformação, com várias inconsistências. Tinha mais de 1.000, porém nós temos menos de 200 hoje, o que diminuiu o nosso número de cadastrados, mas estamos com 56,03%, com 15% de pessoas com plano de saúde. Esses números eles estão aumentando com a conscientização dos agentes comunitários sobre a importância do financiamento e, claro, também com a nova forma de pagamento do incentivo estadual, que também incentivou para que esses índices aumentassem no segundo semestre. Nosso carteirômetro não temos DIU, não temos ainda uma pessoa capacitada para fazer o DIU, porém nós temos suturas, drenagens, lavagens de ouvido e remoções de unha. Por ser uma unidade de saúde próxima a um UPA, ainda existe a cultura ainda dos pacientes procurarem a urgência e emergência, mas os serviços estão disponibilizados, tentando fazer com que a unidade seja mais resolutiva nesse tipo de procedimento. Nosso CISREG, como todos podem ver, ele teve um baixo índice de absenteísmo. Dado isso, o monitoramento semanal, busca ativa, ligação para os pacientes, para que não faltasse. E gradativamente foi diminuído os números de encaminhamento para especialidades. Um dos números que fizeram com que em janeiro fosse expressivo são os encaminhamentos para o oftalmologista. E aí tem também os exames de imagem para diagnóstico, com que fizesse com que os números aumentassem um pouco, mas aos poucos foi diminuindo. Nós temos apenas 8 encaminhamentos para odonto, que são de próteses, não temos nenhum de estômago, como vocês podem ver, e o raio-x são 86. O reflexo do nosso trabalho está aí apresentado nessa pizza. Esse é o nosso processo de trabalho, o reconhecimento dos usuários pelo acesso que eles estão tendo, pela resolutividade da unidade, com 52% em 2019, mantendo esse número no primeiro semestre de 2020. Temos algumas reclamações.
e algumas solicitações também. Tivemos uma reunião do Conselho Gestor, são participantes do grupo de risco, mas vale ressaltar que as informações continuam sendo trocadas via WhatsApp, tá? Assuntos relevantes e pertinentes ao processo de trabalho e como está sendo conduzida a unidade de saúde. Não tivemos nenhuma reunião com as lideranças no primeiro semestre de 2020 e conseguimos realizar 2 ações intersetoriais: combate ao Aedes aegypti e o Março Lilás, conscientizando e sensibilizando as pessoas sobre os criadores de mosquito e ao exame Papa Nicolau. Nosso perfil acadêmico são com 20 graduados, porém com 5 preceptores no primeiro semestre. As reuniões de educação permanentes, infelizmente, só fizemos 4 por conta da pandemia. Também ressalto que a unidade de saúde, que em 2019 foi referência na educação permanente entre os próprios servidores. Tá? Todos os setores fazendo. Fiquei sem som. Oi? Sim? Então, infelizmente, esse número não aumentou por causa da pandemia. Não tivemos registro em 2019, 2020 de casos de óbitos maternos, fetais e infantis, o que não fez com que nós conversássemos sobre o assunto, mas que não deixa de ser prioridade caso aconteça algum caso na equipe e, em geral, também para poder discutir o caso. Temos 4 escolas pactuadas pelo PSE. Tá? Não conseguimos ter, todo mundo sabe o motivo, planejamento para o ano de 2020, esperamos que isso mude em 2021. Nós temos o programa de tabagismo, estamos com um grupo corrente, né? Tivemos 17 em 2019, com um captado que parou de fumar, e 2 no primeiro semestre de 2020. Apesar da pandemia, nós não paramos com o grupo tabagismo e continuamos com os atendimentos individuais. E já preparando um novo para 2021. Atividades físicas, nós tínhamos um profissional de educação física no primeiro semestre com 65 participantes, né? Eles sentem falta desse tipo de exercício que estava tendo. As fotos estão aí. Era um grupo grande, bem participativo. Temos 2 PICs, infelizmente paralisadas, com arte-terapia, fitoterapia, né? E o atendimento em domicílio. Os números não são tão expressivos, porém, não foi paralisado totalmente, sendo apenas atendida a demanda, né? A necessidade do paciente, a vulnerabilidade, conforme eram trazidos para nós. Então, os profissionais se deslocavam até as residências nos casos mais vulneráveis. Nossos testes, tivemos apenas um caso positivo em 2019, dos 130 realizados. 2 casos em 2019 de sífilis gestacional, com 100% de tratamento adequado. Em 2020 ainda não tivemos, espero não termos. Sífilis congênita também 0. A tuberculose, o único índice que não está satisfatório são 66,6%. De 3 contactantes, apenas conseguimos 2. Um é resistente. A unidade está ciente, já fez busca ativa, todos os procedimentos para tentar buscá-lo e poder fazer também a notificação dele. Não tivemos óbitos e nem abandono. Hanseníase tivemos um caso, tá? Com a cura dele. Eu vou passar para a enfermeira Leilaísa continuar. Obrigado. Boa tarde a todos. Essa é a foto da equipe 35, a equipe vermelha. Atua nessa área de abrangência da unidade. A equipe está completa, ela é a única que tem um agente comunitário a menos, mas é devido à distribuição de território mesmo, então ela tem 6 agentes comunitários. Um total de 1.540 pessoas cadastradas, com predominância na cor parda, de 55,5%,
Todas as crianças menores de 2 anos e as gestantes cadastradas são acompanhadas pela unidade. Esses são os dados de cadastro dos adolescentes, de 10 a 19, mas pessoas com mais de 60 anos e 15 pessoas com deficiência. A equipe 35 é a que tem a menor proporção de idosos cadastrados, mas é a área que tem a maior vulnerabilidade do território. São 59 famílias cadastradas no Bolsa Família, foi uma baixa cobertura de acompanhamento nesse primeiro semestre, porém as gestantes que são cadastradas todas foram acompanhadas. Em relação às doenças crônicas, hipertensão e diabetes, a estimativa realizada, a gente tem uma boa proporção de cadastrados. Todos esses cadastrados que fazem acompanhamento na unidade, eles são acompanhados. Tivemos exames para o monitoramento da diabetes e não tivemos como fazer as avaliações do pé diabético. A nossa ação estava programada para março e veio a pandemia, a gente não conseguiu efetivar nosso planejamento. A equipe teve 12 gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre. Dessas, 2 eram menores de 20 anos. Devido à vulnerabilidade da área, a gente acredita que a dificuldade de captação para gestantes iniciarem o pré-natal até a 12ª semana, e isso vai influenciar diretamente na proporção de consultas acima de 6 consultas durante o pré-natal. Quanto mais tardia o início, menor a quantidade de consultas. As gestantes, nós não conseguimos encaminhar nenhuma gestante para maternidade, até porque o serviço foi suspenso, em março, mas todas foram orientadas adequadamente sobre acompanhamento, sobre como estava sendo o funcionamento das maternidades durante esse período de pandemia. Uma gestante apenas de alto risco, e ela acompanhava tanto no pré-natal de alto risco quanto na atenção básica. Os dados do Ministério da Saúde, esses indicadores, são dados que eles não condizem muito bem com a nossa realidade, com os dados que nós temos de outras plataformas. A proporção de gestante, como já tinha no outro slide, não é muito bem essa a porcentagem. A questão de gestantes para exame de sífilis e HIV também não é muito bem essa realidade, porque todas as gestantes que passam em atendimento, a primeira consulta é realizada e pede a paz, são realizados os testes rápidos, então isso é uma cobertura de 100%. Toda a primeira consulta é feita com o enfermeiro e é realizada, esses testes são realizados, elas são encaminhadas para atendimento odontológico, então a porcentagem também está baixa. E também a gente aponta aqui para as pessoas com pressão arterial aferida a cada semestre, que aqui conta só como 7%. Então, a gente acredita que seja alguma forma de lançamento, de cadastro desses atendimentos que não estão sendo realizados corretamente. Porque todos os pacientes que passam pela unidade e são atendidos, eles são triados, tem uma aferição de pressão ou quando ele é agendado ou quando é uma classificação de risco. Então, esse dado não tem como, porque todos são aferidos à pressão. E também a hemoglobina glicada, no outro slide, tinha a quantidade de exames que foram realizados e aqui consta 0%. A equipe 31 é a equipe verde. A área de abrangência é a mais próxima do Vila Almeida. A equipe também está completa, essa equipe conta com 7 agentes comunitários. Um total de 1.764 cadastrados, com predominância também na cor parda, com 59,9%. É a equipe que a gente tem mais pessoas cadastradas. As crianças menores de 2 anos, todas cadastradas acompanhadas, e as gestantes também. A proporção de cadastros de adolescentes, de pessoas com mais de 60 anos e com deficiência. Essa equipe ela tem um pouquinho mais de percentual de pessoas com mais de 60 anos, e pela proporção de cadastrados é a área com realmente mais idosos na região. 15 famílias cadastradas no Bolsa Família, a gente conseguiu um melhor acompanhamento dessas famílias nesse primeiro semestre, e as gestantes também todas acompanhadas, que são cadastradas no Bolsa Família.
Em relação às doenças crônicas, como é a área que tem maior quantidade de cadastrados, ela tem uma maior projeção, uma maior estimativa para hipertenso diabético. Então, mas mesmo assim a gente conseguiu ter um bom percentual para cadastrados, e todos esses que são cadastrados são acompanhados. Também foram realizados exames de glicemia nos pacientes diabéticos, e a equipe verde conseguiu realizar ainda 7 avaliações de pé diabético antes da paralisação no serviço. Foram 7 gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre, sendo 2 menores de 20 anos. E também com uma dificuldade para a captação das gestantes com menos de 12 semanas e para continuar e fazer esse pré-natal com mais de 6 consultas durante todo o acompanhamento. Uma gestante de pré-natal de alto risco que também foi acompanhada na unidade. Os dados do Ministério da Saúde seguem o mesmo padrão da outra equipe, também com os dados que não condizem muito bem com o que a gente tem em outras plataformas, em outros indicadores. A equipe 174 é a equipe amarela, que fica na região da Copa Trabalho. Essa aqui é a área de abrangência. A equipe não está completa, ela falta um profissional técnico de enfermagem e também tem 7 agentes comunitários. Um total de 1.080 pessoas cadastradas, com predominância também na cor parda, com 53%. É a menor quantidade de crianças de gestantes da área, também é uma área menor. Então, todos eles, mesmo sendo poucos, todos são acompanhados. Adolescentes e pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com deficiências. E aqui a gente pode ver que é a área que tem a maior quantidade de cadastros de idosos, tem 47%. É uma área com maior dificuldade de acesso, é uma área que tem uma maior população com acesso a plano de saúde. Então, a população que a gente consegue mais acesso são os idosos. Então, por isso que a gente tem mais cadastrados em idosos nessa região do que nas outras equipes. 42 famílias cadastradas no Bolsa Família. Também conseguimos um bom acompanhamento no primeiro semestre dessas famílias e as gestantes foram acompanhadas. Como nossa proporção de cadastros dessa equipe é um pouco menor, a projeção estimativa é menor, mas como temos mais idosos cadastrados, nós temos mais cadastrados do que a estimativa, que é a população que a gente consegue mais acesso. E a questão dos exames também foram realizados. Apenas 2 gestantes nessa área, nenhuma era menor que 20 anos. As 2 a gente conseguiu captar antes da 12ª semana, fizeram pré-natal certinho, e não tinha nenhuma das 2 era alto risco. Esses são os dados do Ministério da Saúde, também segue a mesma do outro quadro. Equipe NASF, nós não somos contemplados com a cobertura NASF desde que fomos transformados em estratégia de saúde da família em 2018. Então, nós não temos nem da equipe e nem o mapeamento não realizado. Agora, quem vai continuar a apresentação é a Jéssica. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jéssica, sou auxiliar administrativo na USF Albino Coimbra e a partir desses slides eu vou apresentar os indicadores a vocês. Aqui iniciando, nós temos os indicadores referentes à saúde da mulher, onde no primeiro semestre de 2020 nós tivemos 112 consultas em enfermagem a gestantes, 78 consultas médicas a gestantes, 13 consultas odontológicas, 12 consultas de puérpero e nenhuma visita domiciliar. Esses números são bem expressivos, a gente pode observar, se levarmos em consideração que estamos falando só do primeiro semestre de 2020, né, e levando em consideração o ano de 2019, podemos concluir, né, tirar disso o empenho da unidade em estar, primeiro, se sensibilizando, em estar fazendo o correto preenchimento
né, dentro do ESUS, e também a estabilidade profissional que obtivemos na unidade, com todas as equipes formadas, conseguindo prestar a melhor assistência a esse grupo. Esses são os indicadores da saúde do idoso. Nós tivemos só no primeiro semestre de 2020, 1.161 atendimentos ao idoso, né? Esse leva em consideração esses dados, o perfil da nossa população, que em sua grande maioria são de idosos, né? E também aos esforços e estratégias que nós tentamos manter durante essa pandemia para a realização de todos esses atendimentos a idosos. Aqui nós temos os dados referentes a hipertensos e diabéticos, onde no primeiro semestre de 2020 nós tivemos 146 consultas de enfermagem para hipertenso, 21 consultas de enfermagem a diabéticos, 306 consultas médicas a hipertenso, 130 consultas médicas a diabéticos e 7 avaliações de pé diabético. Esses números a gente avalia que, primeiramente, né, nós estamos falando aqui do grupo de risco, a população que durante a pandemia foi bem o período de mais crítico da pandemia, então eles afastaram-se da unidade, né? Mas, mesmo assim, obtivemos esses números. Em relação ao pé diabético, esse é um número baixo, porém, no ano de 2019 foi implementada uma força-tarefa para que fosse realizada a avaliação dos pé diabéticos, por isso temos esses números de 76 avaliações em 2019, a programação era para que em março houvesse uma nova força-tarefa dessa avaliação, porém não foi possível devido à pandemia. Agora, com a mudança do novo protocolo de avaliação do pé diabético, né, no segundo semestre já foi implementada uma nova estratégia da unidade para estar buscando essa população e fazendo essa avaliação, onde toda semana nós disponibilizamos para a população 10 vagas por período para atendimento voltada para esse público de hipertensos e diabéticos. Aqui são os números referentes à saúde da criança, né? Só no primeiro semestre de 2020, nós tivemos 24 consultas de enfermagem. Só um instantinho. 24 consultas de enfermagem para menores de 2 anos, 19 consultas médicas para menores de 2 anos, 145 consultas médicas para menores de 5 anos e 24 realizações de teste do pezinho. Aqui a gente observa que a maior procura é por consultas médicas a crianças menores de 5 anos, né? E que houve um distanciamento da população em consultas para crianças menores de 2 anos. Esses dados também refletem que só no primeiro semestre realizamos 24 testes do pezinho. Todas as pessoas que procuram a unidade para a realização desses testes são atendidas por demanda, em sua grande maioria, e já posteriormente são encaminhadas para a realização de consultas de enfermagem. Aqui nós temos os indicadores referente à consulta farmacêutica, onde só no primeiro semestre de 2020 foram realizadas 42 consultas farmacêuticas. Isso demonstra o excelente trabalho da profissional que nós temos na unidade, que é a Lia Bernadette, a nossa farmacêutica. É uma excelente profissional e que sempre busca a realização de um atendimento humanizado e individualizado. Bom, aqui nós vamos apresentar os dados sobre saúde na hora, a qual a nossa unidade faz parte, né, trabalhando em horário estendido. Estes são os números referentes à nossa população. Nós temos uma área de 7.188 pessoas e temos uma população de 4.028 pessoas cadastradas. Esse número, ele não é tão expressivo, como já falado anteriormente,
devido às inconsistências que tivemos, e acabou baixando um pouco, mas com o novo forma de pagamento, incentivo estadual aos ACS, nós temos uma projeção para que até fevereiro nós estejamos com 80% de pessoas cadastradas. Aqui nós temos os números de atendimentos médicos na unidade, dividido entre agendamentos e demanda. Podemos observar que a maior demanda, procura pela população, são por agendamentos no período matutino, né? A partir de abril, houve uma queda nesses agendamentos, porque os atendimentos por agendamento foram suspensos, porém a gente observa que também no período matutino a procura por demanda espontânea se manteve, onde a gente realizava os atendimentos. Aqui demonstra também que os atendimentos em horários estendidos, tanto no almoço como após as 17 horas, é realizado dentro da unidade, tanto em agendamentos quanto em demanda espontânea, e que é efetivo o trabalho feito no horário estendido. Aqui nós temos os mesmos dados referentes a cirurgiões dentistas, né? Então, a gente pode observar que também o agendamento no período matutino é maior. Aqui nós temos atendimento, os números quanto a atendimentos a enfermeiros, né? Esse aqui é o percentual de encaminhamentos no horário estendido. Esses dados, a gente não é possível que consigamos só referente ao horário estendido da unidade, por isso que eles não foram demonstrados, porém, a gente consegue fazer uma avaliação que 18,33% da população é atendida no horário estendido. Aqui são os testes rápidos realizados na unidade. Todas as pessoas que procuram a unidade para a realização de testes rápidos são atendidas, em sua maioria, por demanda espontânea, onde as enfermeiras fazem o acolhimento dessa população e realizam esses testes para que a gente não perca esse público e possa encaminhá-los para suas devidas tratamentos, caso necessário. Esses são os números referentes a gestantes, com realização de 6 consultas a partir de janeiro. Em janeiro foram 11, em fevereiro 8, março 6, abril com 10 e maio 11 e em junho com 15 gestantes com 6 consultas completas. Agora eu vou passar a palavra para a nossa dentista, a Juliana. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou odontóloga da Albino Coimbra. Vou falar um pouquinho sobre saúde bucal, algumas fotos das nossas equipes. As equipes são compostas por um cirurgião dentista e uma USB. As 3 equipes estão compostas por profissionais lotados, né? Ano passado a gente estava sem um, esse ano já estamos com um novo odontólogo. Desenvolvemos ações de saúde bucal em ambientes escolares. Esse ano não foi possível, em consequência do Covid, da pandemia. Desenvolvemos ações também para diagnóstico precoce, busca ativa de lesões. 3 do ano passado, nesse primeiro semestre a gente também não conseguiu. Desenvolvemos ações para acompanhamento de gestantes, sim, busca ativa, atendimento preferencial para as nossas gestantes. Os números de extrações por procedimentos individuais preventivos e curativos está dentro da meta, 3,9 o ano passado, esse ano 3,65. Número de escovações supervisionadas coletivas, 3 o ano passado, tivemos algumas ações, e esse ano nada também devido ao Covid. Cobertura de atendimento odontológico e saúde bucal pela população, a gente teve um aumento justamente por conta da nova odontóloga que foi lotada também. Razão de tratamento concluído, primeira consulta, 34 esse primeiro semestre, pandemia e também por conta de demanda espontânea, que a gente tem bastante. Cobertura de primeira consulta odontológica programática, temos também uma boa cobertura. O ano passado, né, 20,56, este ano a gente está só atendendo urgências e emergências. Foto da nossa equipe. Muito obrigada, gente.